que der para começar a gravação. Aí. Começou. Opa, maravilha. Então, pessoal, boa noite. Estamos iniciando o nosso 5º encontro do curso. Tem professores que às vezes têm previsto, acabam não conseguindo assistir na íntegra, então sempre bom a gravação. E tem tido, eu vou vendo lá, tem audiência. Eu vejo lá que o pessoal vai retomando, de fato, está funcionando essa ideia da gravação, isso é ótimo. E nós estamos, né, já orientamos, né, no último encontro, na parte final do último encontro, sobre a atividade final, baseada no texto do Edmilson de Almeida Pereira. Já está postado no Classroom, então tem lá na aba Atividades, dá para ver tanto pelo celular como pelo computador, né? Tem a aba Atividades, estão todas as questões, os slides que a professora Beth, né, criou com as perguntas, as partes do texto, né, que tem a discussão das questões centrais, e aí a ideia, a partir dele, no primeiro momento, é vocês irem tendo essas reflexões, já respondendo. Hoje a gente vai começar a retomar essas questões, né, mas pensando já para a entrega final, a partir das reflexões, da leitura, e até de outras discussões ao longo desse curso, pensar até num texto um pouco mais livre, estilo ensaio, como a Beth muito bem pontuou, foi muito precisa a sua fala, falando como a importância da gente, enquanto professores, muitos inclusive são escritores, né, tem publicações literárias, como sujeitos leitores, né, e nós acreditamos que foi citado inclusive o Gramsci já nesse curso, né, ele e outros autores, né, vão defender que todo ser humano tem um potencial intelectual e nós, educadores, temos, né, que defender isso, o professor enquanto intelectual e produtor de conhecimento, né. Então acho que a ideia desse ensaio é muito interessante, o trabalho pode ser realizado em dupla, né, e é legal até para ter essa troca também, mas não é obrigatório ser em dupla. Alguns até já enviaram essa primeira versão, né, ótimo, e aí agora eu vou passar a bola para a professora Beth. Eu tinha comentado antes de iniciar a gravação que depois eu vou fazer um sorteio de 2 livros do Edmilson, livros literários dele, né, porque ele é um professor, né, acadêmico, e tem também a sua produção literária. Então tem o livro O Ausente, que ganhou o Prêmio Oceanos, e o livro Front, né. Então depois eu até gravo, eu pego o nome dos inscritos no curso e faço a gravação, e depois no Classroom eu divulgo lá, tá bom? Acho que é isso, minha fala inicial, Beth, e já tinha uma professora com uma dúvida sobre a tarefa final, aí o que você acha melhor, Beth? Se a gente pega uma rodada para depois falar da atividade final, ou se já faz isso agora, o que você acha melhor, tá bom? Tá bom. Se tudo bem para vocês, eu prefiro que eu seguir aqui minha agenda, meu cronograma, que eu preparei o seguinte: eu vou começar fazendo um breve comentário sobre o questionário que vocês responderam. Depois nós vamos passar para análise de 3 poesias, de 3 poemas. Depois a gente, então, vai retomar o exercício, com foco nas 3 primeiras perguntas. E, ao final, eu vou fazer indicações de leituras. Essas indicações de leituras têm a ver com o que muita gente escreveu lá no questionário. Então, assim, primeiro, obrigada. Primeiro, boa noite, que a gente começa a gravação, mas antes já vai conversando. Então, boa noite para quem está ao vivo, para quem vai assistir a gravação depois. Agradecer a resposta lá nos questionários, né? Tivemos um número bastante expressivo de respostas. Quem ainda não respondeu e quiser responder, por favor. Eu acho que o perfil confirma um pouco, né, Samir, o que a gente imaginou, até porque no caso do Samir não é imaginação, é conhecimento, né? Ele conhece muito bem esse processo, o público da formação docente, mas é um perfil diverso, formações de áreas, né, diferentes, perspectivas diferentes de campos de saberes. Porém, eu percebo que todos, pelo menos os que responderam, já vêm com conhecimento
de literatura negra. Né? Não é, o que a gente está tratando aqui não é novidade para ninguém. E aí, dentro desse campo, né, aí que a gente tem uma diversidade, assim, pessoas que têm um conhecimento iniciando nisso e pessoas que têm já trabalhos de fôlego, né, de pesquisa, de ampla leitura, de anos aí lendo a literatura negra. Então, aí a gente tem essas diferenças. E outra coisa que eu percebi é que todos, e aí também é uma questão que me parece global do grupo, todos querem, estão ansiando, estão desejando, e acho até que estão aqui por isso, teorias que ajudem a ler essa literatura com fundamentos críticos literários. Então, eu fiquei bem contente porque é justamente o meu objetivo aqui, né? Então, não é sobre apenas, né, ou prioritariamente, uma questão de curadoria literária ou de repertorização literária, porque me parece que essas informações estão circulando, felizmente, estão circulando de forma ampla na rede. Né? Não só informações, como o livro em si. Né? Isso é muito bom. A gente tem que celebrar o estabelecimento e o funcionamento dessas políticas públicas. Agora, pelas respostas, identifico aqui da parte de vocês, essa necessidade de, tudo bem, a gente está conhecendo, a gente está acessando, mas como ler isso? Né? Com que ferramentas, como fazer essa mediação? Então, estamos na mesma página. Né? Foi assim que eu e Samir pensamos em propor essa formação e parece que vai estar fazendo sentido. Então, agradeço também os elogios que vocês deixaram ali e vamos seguir. Então, hoje, eu vou fazer o contrário. Ao invés de primeiro conversarmos da perspectiva teórica, eu já quero que a gente vá direto para a literatura, porque merecemos. Né? Final de semestre, estamos todos pegando a energia raspando a energia do fundo do pote, das nossas baterias, e merecemos esse momento de reflexão tão prazeroso que é o encontro com texto literário. Eu separei três poemas. Antes de ir aos poemas, isso mesmo, Rodrigo, mais ou menos isso. Eu também. Antes de irmos aos poemas, eu quero retomar as 5 categorias que o Edmilson coloca aqui no livro como 5 características mais presentes ou definidoras da literatura negra. Não se preocupem, não é na parte do texto que eu indiquei para vocês lerem, faz parte da introdução do livro que eu fiz a explanação na aula passada. Quem não assistiu, é só retomar os primeiros 40 minutos da aula 4, que lá o que eu vou falar agora está mais detalhado. Né? Então, são 5 características. A afirmação de um sujeito enunciador negro, né? Quando o eu poético diz, por exemplo, como Carlos de Assunção vai dizer, sou eu quem grita, sou eu. 2, a denúncia da violência e a exclusão social. 3, a valorização das heranças afrodescendentes. 4, a reapropriação positiva de símbolos associados negativamente ao negro. E 5, o reconhecimento das figuras heróicas negras. Então, vamos manter esses 5 elementos aí na nossa pauta e observar como é que 3 poetas contemporâneos
dialogam com essas características? Será que elas estão presentes de um modo mais atravessado, com desdobramentos, com outras abordagens, ou se mantém, como nos exemplos que o Edmilson dá, que são, vamos dizer, mais óbvios dessas características, né? Vamos tentar observar, além do trabalho, que é o nosso principal foco, do trabalho com a linguagem, né? Como é que esses poetas se expressam poeticamente. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vou apresentar a primeira poesia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, abriu. Abriu? Aham. Então, o poema é Minha Pele, da Lube Prates, de 2019. Eu vou ler, deixa eu aumentar um pouquinho, sempre é bom, né? Minha pele é meu quarto. Minha pele é todos os cômodos. Onde me alimento, onde deito, finjo o mínimo conforto. Minha pele é minha casa, com as paredes descobertas. Uma falta de cuidado. Necessita sempre mais para ser casa. Minha pele não é um estado desgovernado. Minha pele é um país, embora distante demais para os meus braços, embora eu sequer caminhe sobre seu território, embora eu não domine sua linguagem. Minha pele não é casca, é um mapa, onde a África ocupa todos os espaços. Cabeça, útero, pés. Onde os mares são feitos de minhas lágrimas. Minha pele é um mundo que não é só meu. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de quem é a Lube. Vocês estão vendo a tela, Samir? Não, né? Sim, então. Sim. Sim. Então, algumas imagens aqui da Lube, não sei se está. E vou ler uma mini bio dela. Ela nasceu em São Paulo em 86, é poeta, editora, tradutora, curadora, psicóloga brasileira. Tem 4 livros publicados: Coração na Boca, de 2012, Tris, de 2016, Um Corpo Negro, que é de onde eu tiro esse poema, de 2019, até aqui, 2021. Um Corpo Negro foi contemplado pelo Programa de Apoio Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, com bolsa de criação e publicação de poesia, e além de ter sido finalista do quarto Prêmio Rio de Literatura e do Prêmio Jabuti. Também foi traduzido e publicado na Argentina, na Colômbia, na Croácia, nos Estados Unidos e na França, tornando-a uma das vozes mais importantes da poesia contemporânea brasileira. Tem diversas publicações em antologias, revistas e participação em eventos nacionais e internacionais, na América Latina e na Europa. Ela participou da Flip, né, da programação da Flip de 23, que foi um momento em que o nome dela ganhou uma ampla repercussão. Ela é fundadora da Nós Outros Editorial e da Nossa Editora. É tradutora de autores como a Maya Angelou, a Audre Lorde e a Doni Brand. Ela é doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP e atende em consultório. Ela foi
pelo Conselho Regional de Psicologia, ela foi contemplada com o prêmio Jonatas Salatiel, de Psicologia e Relações Raciais, na categoria de Criação Artística, com esse livro, O Corpo Negro. Então, assim, mostrando para vocês um pouco do rosto dessa mulher. Eu ainda estou compartilhando, não, né? Não sei o que eu fiz aqui, que eu fiquei... Enfim, deixa. Compartilhando com vocês um pouco o perfil da Lube, para que vocês a conheçam. Não sei se era conhecida de todos. Tentei trazer uma autora que não apareceu lá no questionário de vocês, né? Muita gente falando de Conceição, Evaristo, falando de Carolina, falando de Jefferson Tenório, de Itamar. Então, eu também vou tentar nas aulas diversificar um pouco essas referências. Então, voltando ao poema, né? Inclusive eu vou compartilhar a tela de novo para que a gente possa conversar com o poema em tela, de modo que eu não estou vendo vocês, tá? Então, quem quiser comentar junto comigo, quem quiser acrescentar leituras, por favor, abram o microfone e fiquem à vontade, porque eu não estou vendo vocês, nem o chat, nada disso. Eu estou só com essa tela que vocês estão vendo aqui, com o texto. Então, vamos lá. Uma coisa que o Edmilson diz lá no texto dele, né, uma das características, a primeira delas, é a afirmação de um sujeito enunciador negro. Né? Então, como é que esse sujeito aqui, como é que esse eu poético se enuncia negro? Então, diz: minha pele é meu quarto, minha pele é todos os cômodos, onde me alimento, onde deito, finjo o mínimo conforto. Mas, gente, eu tô mandando mensagem pra Beth, que acho que ela não percebeu que caiu ainda. Peraí. A Regina perguntou, caiu a dela, eu também fiquei em dúvida, eu esperei um pouquinho, até alguém mandou mensagem no chat, eu falei, será que fui eu que caí, né? E, bom, mas foi a da Beth. Deixa eu mandar mensagem para ela, eu removi ela pela... Porque às vezes a pessoa tá falando, já aconteceu comigo, tá falando, achando que tô na reunião e já tinha caído para todo mundo. A sua tá ótima, Samir. Recentemente aconteceu isso, eu tava numa live, aí caiu a internet da minha casa. Aí até retomar, sabe quando cai e volta? Até voltar, eu tinha ficado fora do ar. Gente, aproveitando, depois a gente vai entrar nas questões sobre a atividade final, mas quem não viu ainda, a Beth está voltando, vejam lá, as questões estão lá no Classroom, vamos ver se agora dá certo. Beth, nos ouve?
Tá mutado. Sim, sim, vocês estão me ouvindo? Desculpa, Sim. minha internet caiu aqui de repente, mas já voltou. Ah, maravilha. Eu não Não, sei até até não, onde vocês me escutaram. Diga, Samir. não, perdão, eu ia falar isso, mas que eu até te removi da sala na hora, porque eu falei, vai que ela não, a Beth caiu e não sabe que caiu, sei lá, eu removi Fez para ir. bem, Uhum. fez bem. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, eu vou retomar, Tá bom, tá ótimo. tá? É, a minha questão aqui é perceber como o sujeito negro se enuncia nesse eu poético. 2, como acontece denúncia de violência e de exclusão social. 3, como é valorizada as heranças afrodescendentes. 4, como é que se faz uma reapropriação positiva dos símbolos associados normalmente negativamente ao povo negro. E 5, como é o reconhecimento das figuras heróicas negras, se é que tem isso, né? E o que, além disso, essa poeta faz, a Lupe. Então, eu estava aqui no primeiro estrofe, estava mostrando para vocês como a cada verso da primeira estrofe, ela vai ampliando o sentido espacial de quarto, casa, estado, país. Depois vai vir, inclusive, a ideia de mundo. Então, a gente percebe que esse eu poético está aqui tratando de espaços, né? Mas tem um elemento nesse espaço que é central, o corpo. Mas o corpo vai aparecer com a gente como pele. A gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo, né? Então, essa ideia da pele é central. É a primeira coisa que aparece, minha pele. Então, você já tem, sim, o eu poético se colocando na primeira palavra, minha, e a pele, que não há aqui uma ideia de cor dessa pele, né? Minha pele. Minha pele é meu quarto, minha pele é todos os cômodos, onde me alimento, onde deito, finjo o mínimo conforto. Uma maneira da poeta dizer: minha pele é onde eu habito. Eu habito na minha pele. É onde é a minha casa, é o lugar onde eu me alimento, onde eu deito e finjo o mínimo conforto. O finjo o mínimo conforto já traz um ruído para o leitor. Como assim finjo? Né? Tem aí um desconforto. O mínimo conforto é um desconforto dessa pele, dessa pessoa, desse sujeito que habita essa pele. E tem um fingir algum conforto. É a ideia da primeira estrofe. Aí ela repete: minha pele é minha casa. Reafirmando a ideia que já estava sendo discutida lá na primeira estrofe. Com as paredes descobertas, uma falta de cuidado. Os 2 pontos é aqui embaixo mesmo, tá? Necessita sempre mais para ser casa. Então, ela sai da ideia do quarto, ganha amplitude, a ideia de casa, de que esse corpo é o lugar onde o sujeito habita. Ela imediatamente, no segundo verso da segunda estrofe, desconstrói uma ideia de casa consolidada, né? Porque quando eu digo a palavra casa, todos nós aqui vamos pensar em cômodos estruturados, com paredes, com telhado. No segundo verso, ela já destrói isso. As paredes estão descobertas. O que é um corpo com paredes descobertas? O que seria isso? Que corpo é esse? Uma falta de cuidado. Necessita sempre mais para ser casa. Um corpo que não se constitui. Estaria esse corpo em movimento?
como que a gente pode associar essa ideia do necessita sempre mais com a sua estrofe, com o seu verso irmão da estrofe anterior, onde deito finjo. Então, os dois últimos versos da primeira estrofe diz, onde deito finjo o mínimo conforto. E os dois versos dessa estrofe diz, necessita sempre mais para ser casa. Mantém, não é? Mantém aqui, repete a ideia de desconforto e de necessidade. Minha pele não é um estado desgovernado. Então, aqui ela disse o que a pele é, e aqui entra não é. Não é um estado desgovernado. Minha pele é um país. Embora distante demais para os meus braços, embora eu sequer caminhe sobre seu território, embora eu não domine sua linguagem. Então, agora, a gente abandona uma ideia de casa e entra numa ideia de país, que é muito importante para o autor negro. A gente pode trazer aqui a diáspora, né? O poeta, a poeta afrodescendente, sempre em desterro, sempre em movimento, né? Sempre ocupando não lugares. Então, a minha pele é um país, embora distante demais. Que país seria esse? E qual a relação da minha pele com esse país distante? Muito importante, até aqui não apareceu a palavra negra, né? Mas veja como é disruptivo para a gente ler a poesia de autores e autoras negras com o ferramental eurocentrado. Porque o ferramental eurocentrado da teoria literária, na linhagem do formalismo, do estruturalismo, vai dizer que a gente tem que analisar o texto só com o texto, a imanência do texto, a primazia do texto. Não importa quem escreveu, onde escreveu, né? Só importa o texto. Veja como aqui o leitor vai perdendo sentidos importantes do poema se ele não conhece a Lube, se ele não sabe quem é essa escritora. Porque até agora aqui ela não falou de cor, de descendência negra. Se não soubéssemos disso, como poderíamos ler, né? Então, de toda forma, tem aqui esse corpo, essa pele, esse corpo, que eu estou traduzindo como corpo, em atrito. Em atrito. Existo, sou, mas atrito com o mundo. Mas não é uma coisa desgovernada, é um modo de existir. Bom, a ideia do país, vou retomar a ideia do país. Embora distante demais para os meus braços, embora eu sequer caminhe sobre seu território, embora eu não domine sua linguagem, né? Na próxima estrofe, África vai aparecer, né? O nome do continente, a nomeação do continente vai aparecer. Mas já vamos trazer para essa estrofe aqui a ideia de África e dessa pele negra, né? A pele negra, de fato, é um país, porque é um significante dessa origem africana. Então, a pele negra é um país, é um símbolo desse país, embora esse país seja muito distante, embora os afro-brasileiros não alcancem, não conheçam, a maioria não esteve nesse país, não caminhou por esse país, não fala o idioma dos seus ancestrais, por violência da colonização. Então, veja que está tudo muito subentendido nos versos que a gente está lendo até agora, né? Embora.
afirmações e a repetição da palavra embora, que em si só traz a ideia de movimento. Então, se é um eu poético que está reivindicando um lugar de diáspora e de movimento, é muito significativo a repetição da palavra embora. Vamos embora, né? Esse bora para a gente tem significado outro, né? O advérbio para dar a ideia de contraste, minha pele mas embora é isso aqui, para os meus braços, embora, embora, embora. Mas é movimento também. É assim que a gente, é um modo como a gente diz, vamos embora, né? Vamos nos movimentar. Minha pele não é casca, é um mapa. Seguindo a leitura dos primeiros versos, primeiro e segundo verso da estrofe, veja como aqui a gente não tem mais a ideia nem de casa, de quarto, nem de país, mas ela vai trazer a ideia de um mapa. Ficou abstrato, né? Era tão concreto espacialmente, mas agora ela vai trabalhar com uma ideia abstrata de mapa. E nesse mapa, que é seu corpo, África ocupa todos os espaços. Cabeça, útero, pés. Então, África não é só a pele, é o corpo todo. África marca esse sujeito poético, esse eu poético, em toda a sua amplitude. E aí ela dá, se até então ela estava dando do ponto de vista do vocabulário que ela movimenta biológico de corpo humano, se até agora a gente só tinha a ideia de pele, que é o órgão que nos cobre, agora ela vai trazer órgãos internos a essa pele, né? O útero, principalmente. Então, cabeça, útero, pés, o topo do corpo, o meio do corpo e a base do corpo. E nós sabemos que o eu poético é uma mulher, né? Porque tem útero. Então, esse minha pele, tudo que a gente leu até agora, o leitor tem que voltar e ler de novo, porque ele já tem outras informações. Essa estrofe, ela é muito informativa do eu poético, porque ela traz África e ela traz útero. E é muito significativo a associação, a estrofe trazer simultaneamente África e útero, né? Porque a gente tem é comum essa ideia de mama África, né? De África mãe das civilizações, de África mãe da humanidade. Então essa relação de África e útero é algo que também permeia o imaginário e a fala até do senso comum, né? Onde os mares são feitos de minhas lágrimas. Onde? O meu corpo? Ou a África? Ou os dois? Aqui a gente tem tanto sentido histórico, sociológico, geográfico, do Atlântico, separando os continentes africano e americano, tanto a América do Norte quanto a América Central, América do Sul, porque o movimento de colonização e da diáspora pertence a toda essa costa atlântica, né? E essa imagem tão tocante das lágrimas dos escravizados, dos africanos sequestrados, no Atlântico, se misturando com a água do mar, né? Então, os mares são feitos de minhas lágrimas. O Atlântico está maculado com esse marco histórico. Mas esse onde também é a pele, também é o corpo.
E os mares do corpo, todo o líquido do corpo, todas as águas do corpo, feitos de lágrimas. Porque, vamos lembrar, lá no começo, nós tínhamos, sim, a ideia do ruído, da dor, da insuficiência, de um corpo que não se assossega, né? Minha pele é um mundo que não é o meu. E nos 2 últimos versos, esse corpo negro de descendência africana, desterrado, não se localiza, não é o meu. Não, eu habito um mundo, habito um corpo que é meu, mas o meu corpo habita um mundo que não o é. É um texto que vai, sim, trazer de uma forma minimamente explícita, mas não é explícito, esse enunciador negro. Demora, né, para ficar explícito esse enunciador negro, a não ser que a gente conheça a autora, saiba quem é a autora, mas vai também trazer de modo muito subliminar as questões de exclusão, né, de denúncia de violência e exclusão social, que nessa narrativa, a criação dessa imagem do Atlântico, da travessia do Atlântico, vai trazer a valorização das heranças afrodescendentes, como? Nessa saudade, nessa declaração de que onde eu estou, do lado de cá, não me sinto em casa, né? Reapropriação positiva dos símbolos associados negativamente aos negros, não me parece que seja um tema, mas é concretamente essa entrega, né? Porque qual seria aqui a entrega que comove o leitor em termos de desassociação de imagem negativa do negro? Essa realização poética de uma mulher negra completamente na subjetividade. É quase que um poema que escapa à análise fácil do sociológico, né? Aqui a gente pode fazer toda uma leitura subjetiva, lembrem, ela é psicóloga, né? Ela tem formação em psicologia, além da sensibilidade da poeta, né? Então, a gente pode imaginar aqui uma artista muito consciente do seu fazer, muito consciente, Luby é muito consciente de onde ela quer chegar, né? O trabalho que ela faz com as palavras e onde ela quer chegar com esse trabalho. Então, a subjetividade aqui é a primazia, é o que vem primeiro. A discussão sociológica da violência, isso está atrás, né? Isso é uma neblina que está atrás. Na frente tem um sujeito, tem uma crise do sujeito, tem um sujeito, tem um eu poético se declarando nesse desterro, né? E reconhecimento das figuras heróicas negras, me parece que isso não tem. Mas tem isso, né? Tem um trabalho com a linguagem primoroso, né? Que vai desdobrando esse poema em várias leituras. E aqui eu trouxe dois caminhos que me parecem andam paralelos, que é a questão sociológica da diáspora e a questão subjetiva da diáspora. Só em termos de configuração espacial desse poema na página, as ondas que os versos formam, né, no tamanho, né, na sua composição, a opção por ter estrofes mais curtas, com 2 versos, aqui no meio, depois volta estrofes mais longas, e terminar com estrofes curtas de 2 versos, como se esse eu poético tivesse perdendo o fôlego, tivesse se
esgotando no seu falar, se esgotando na sua reflexão. E o último verso, que não é só meu, um clamor, um chamamento, uma declaração de coletividade. Isso é algo que não está muito explícito nessas 5 categorias do Edmilson, mas durante o livro isso vai aparecer em outros momentos, mas aparece muito claramente no que Conceição Evaristo organiza como escrevivência, né? O coletivo, como a ideia do coletivo negro é importante para o autor negro. Isso é algo também para a gente observar. Como aparecerá nos autores, nas autoras negras, um coletivo negro. Então, minha pele é um mundo que não é só meu. Né? Há uma ideia de coletividade. Há também 2 versos, né? 2 versos. Há uma outra possibilidade de leitura. Minha pele é um mundo que não é só meu. Minha pele não pertence só a mim. Né? Remetendo do ponto de vista sociológico, histórico, à comercialização de corpos negros, mas também do ponto subjetivo, remetendo a uma consciência de corpo desterrado e de não pertencimento. A tal ponto, o não pertencimento de uma forma tão profunda que se perde, inclusive, o próprio corpo. Eu vou interromper o compartilhamento da tela para ouvir um pouco vocês sobre esse poema. Por favor, quem se sentir à vontade e quiser compartilhar algum comentário. Beth, enquanto você apresentava no chat, teve alguns professores que também fizeram comentários. Eu não sei se para você aparece. Aparece. Ah, então maravilha. Então, se alguém quiser, enquanto a Beth também vai retomando aqui os comentários, se alguém quiser também usar da fala, por favor. Rodrigo que escreveu no chat também, pode falar, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Olá, assim, eu achei muito, deixa eu abrir a câmera, eu achei muito forte, né, essa questão dessa identidade, mesmo eu não sendo um africano, mesmo eu não estando lá, como você falou, estando lá, ter passado por aquilo, eu carrego dentro da minha essência essa raiz, essa africanidade. Então, por exemplo, essa pele que é o mapa, essa tomada para si dessas vivências que o povo carregou ao longo da história, né? Essa questão da pele como esse mapa da África, a questão de trazer aí bem forte também essas lutas, né? Desse mar que foi construído através de lágrimas, né? Essa simbologia do sofrimento desse povo nessa travessia. Me fez até lembrar dessa estrutura poética também Conceição Evaristo, quando ela diz assim, enquanto um olho chora, o outro espia a solução, né, daquelas problemáticas do dia a dia. Então, assim, a gente sempre está preparado com a dor do outro, né? Então, assim, eu sinto a dor do outro, eu sinto o que o meu povo perpassou ao longo da história e carrego comigo isso também. Então, eu achei muito forte, né? Muito importante. E essa ligação também, né? Da questão do útero, né? Nós nascemos por 2 caminhos, né? Nós nascemos no corpo, né? Na carne, né? Pelo útero, pelo ventre, mas também nascemos pelo ori, pela cabeça, né? Onde pertence o nosso orixá, né? A nossa espiritualidade. Então, a gente não é apenas carne, a gente é espírito, né? E essa ligação
que ela traz dessa questão do útero, né, como um órgão importante que traz o nascimento, também a cabeça que traz o nascimento aí do orixá, que é a nossa família na espiritualidade, né? Eu acho isso muito bacana, muito rico, né? Então é isso. Muito bem observado, Rodrigo. Te agradeço. Complementou muito bem a leitura que eu estava apresentando. Eu acho que a Gilda quer falar também. Oi, boa noite. Quando você estava fazendo a leitura, desde o princípio, no início realmente a gente não consegue deduzir se é um homem ou uma mulher, mas pelas características que ela coloca da pele, a gente já traz que seria uma pele negra. Por tudo aquilo que a gente ouve falar, por tudo aquilo que a gente já viu acontecer, que é uma marca registrada, parece, que as pessoas trazem disso por conta de toda a simbologia que a pele negra representa para eles e para nós, para a sociedade de um modo geral, principalmente por conta desse preconceito grandioso. E essa simbologia toda que ela traz, para ela é como se fosse uma referência. Eu vim de algum lugar, eu pertenço a algum lugar, apesar de não estar nele. E isso eu acho que é bastante importante. E quando ela falou cabeça, útero e pé, é assim, é um todo, né? Porque o útero representa a vida também. Então, nós vamos continuar. E a luta continua. Mas eu sinto, eu vejo, e isso eu acho que é bem bacana. Eu acho que essa poesia é maravilhosa. E traz para a Obrigada, gente Gilda. um ensinamento grandioso para o que a gente está estudando. Obrigada. Obrigada por agregar aqui essas observações. Mais alguém quer comentar? Senão a gente parte para o próximo poema. Eu vou compartilhar a tela, eu vou ler o poema primeiro, sem anunciar o autor, e depois a gente diz da biografia do autor e faz o mesmo circuito. Vamos compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Sim. 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 Muito obrigada. Eu vou ler. Meu negro, sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso ainda assim ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define o negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco, supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo, e que sou bom, e fui inventados pelos brancos, que me temem mais que aos outros brancos, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro. Sou um negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou.
Esse poema é do Ricardo Aleixo, poeta que está muitas vezes citado no livro do Edmilson, né? E é assim que tem que ser, porque eu sou suspeita, mas para mim um dos maiores poetas brasileiros, um dos maiores poetas de língua portuguesa, recentemente foi reconhecido pela Academia Mineira de Letras, né, como imortal, apesar dele não gostar muito dessa. Segundo ele, imortal são só os orixás. Mas, enfim, ele é da Academia agora Mineira de Letras. O Ricardo Aleixo é artista intermídia, é pesquisador de literaturas, outras artes e mídias, recebeu pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 21, o título de notório saber, equivalente ao grau de doutor. Suas obras mesclam poesia, prosa ficcional, filosofia, etnopoética, antropologia, história, música, radioarte, artes visuais, vídeo, dança, teatro, performance e estudos urbanos. Ele já fez performance em quase todos os estados brasileiros e nos seguintes países: Argentina, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Espanha, México, França e Suíça. Tem obras expostas em mostras permanentes, como na Praça da Língua e Falares, do Museu da Língua Portuguesa aqui de São Paulo. Ele é autor dos livros de memória Sonhei com um Anjo da Guarda, O Resto da Noite, da Todavia 2022, e Campo Alegre, da Conceito, da coleção A Cidade de Cada Um 2022, entre outros 16 títulos. Tem também o vídeo-poema Trívio, que foi realizado em parceria com a Natália Alves, com quem Aleixo divide a coordenação do Lira, Laboratório Interartes do Ricardo Aleixo, e, recentemente, a Universidade Federal da Bahia o contratou como professor visitante. Bom, Ricardo Aleixo é tudo isso e muito mais, né? E difícil apresentá-lo em poucas palavras. Tem uma obra muito contundente dentro da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa e da literatura negra. E esse poema que eu li é um poema em prosa, né? Aqui a gente tem uma opção de quebrar com a ideia de estrofes, né? Os versos estão encadeados como um texto em prosa. O fundo é negro, né? Então ele brinca com essa ideia do negro e do branco já no corpo do livro, né? E eu vou voltar a compartilhar o texto para a gente ler novamente. Eu não sei se vocês conheciam esse poema, mas é sempre um poema muito, para mim, um poema muito, muito forte, muito, muito agudo, assim como, de uma forma geral, a obra do Aleixo parece ser, né? Ele não vem de brincadeira, né? Ele tem um respeito com a palavra, e isso aparece muito nas frases curtíssimas, né? Tem um despojamento aqui. Frase por frase, há um despojamento, há uma exposição. Mas, no conjunto, a gente tem uma composição poética altamente, não só sofisticada, mas com um clamor, um volume, até visual, um volume de imagens, um volume de som, um volume de ideias, né, no sentido filosófico, imenso. Né? Quando a gente está no meio do poema, a sensação é que a gente está lendo uma tese de páginas e páginas e páginas. Não, mas é um poema de 2 páginas, né? Mesmo assim, porque está com o corpo
da letra grande. Então, essa intensidade que ele consegue com poucas palavras e muitas palavras repetidas, tá? Então, ele vai aqui jogando com o múltiplo sentido das palavras, e aproveitando de cada sentido delas para criar no leitor constrangimento, consciência, questionamento. É disruptivo do começo ao fim. Quando o leitor pensa que ele chega num ponto de conclusão, de fechamento, ele abre de novo, ele inverte de novo. Meu negro. Meu negro de quem? A posse, a ideia da posse. Né? O possessivo aqui vai se repetir muitas vezes. Meu, aí a primeira pessoa aparece como o eu poético. Né? É como se ele dissesse: como eu sou negro para mim? Quem sou eu negro para eu mesmo? Sou o que quer que você pense que o negro é. Aí ele já está falando com o leitor. Uma espécie de manifesto, uma espécie de declaração, né? Uma espécie de documento poético. Sou o que você quer, sou o que quer que. Sou o que quer que você pense que um negro é. E aí a gente já sabe, quem tem a leitura já entende que ele está trabalhando com a ideia de invenção da África, de invenção do negro, né? A gente comentou, acho que nosso primeiro encontro, que a África não se via como continente, esse nome não existia África. Essa ideia do negro, do africano negro, é uma invenção branca, uma invenção europeia, né? Então ele está já no primeira, vamos chamar de primeiro verso, podemos também chamar de primeira frase. No primeiro verso, ele já nos aponta ao rumo que ele está indo, a invenção de África e a invenção do negro. Mas ele é contundente, ele está com o dedo em riste, ele está falando com o leitor. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. E aí ele inverte. Se no título é o meu negro, aqui ele vai trabalhar com a ideia do seu negro. Como é que a cada pessoa identifica, nomeia o sujeito negro, sendo que nunca parou para pensar a respeito do que é um negro, ou dos negros, mas sabe nomeá-lo. Né? Nunca serei apenas o seu negro. Esse verso é um divisor de águas no poema, porque ele começa aqui a desenvolver uma ideia mais contundente de que você não me conhece. Você acha que o fato de me olhar e me nomear como homem negro diz tudo sobre mim, mas eu sou muito mais do que isso. Sou complexo, sou um sujeito. Né? Sou o meu negro antes de ser seu. Pronto, aqui nesse verso ele vai reivindicar uma subjetividade, uma individualidade, uma autonomia, uma existência, independente do olhar do outro. O negro é sempre o negro de alguém, ou não é um negro, e sim um homem, apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente um homem. Aqui ele está remetendo a toda a discussão. Alisson é um poeta difícil, né? É um poeta com muitas referências. Ele é um estudioso, né? Com muitas referências filosóficas, de teoria literária,
de história, de sociologia. Então, aqui ele está remetendo a essa ideia da coisificação da pessoa negra. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Volta, essa ideia está repetindo, né? A ideia lá do começo. Posso desejar sobre sua brancura despejar sobre sua brancura a negrura que define o negro aos olhos de quem não é negro. Aqui ele está evocando no leitor aspectos de brancura, que pode não ser uma questão de pele, mas da cabeça eurocentrada, né? Desse leitor. O negro é uma invenção do branco. Aí agora aqui vem esse verso que praticamente traduz o primeiro. Sou o que quer que você pense que um negro é. Supondo que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo e que sou bom. Eu fui inventado pelos brancos. Aqui tem uma outra inversão. Então, é como se ele... Não é que ele vai abandonando as teses apresentadas antes. Ele vai pondo camadas arqueológicas de reflexão. Aqui já vem uma outra reflexão. Se eu fui inventado pelo branco e o branco inventa tudo que é bom no mundo, então eu sou bom. Em cima da ideia do bom, ele vai trazer a ideia do medo que os brancos têm dos negros, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro. Aqui é quase como que construindo a ideia que é uma questão social, é uma construção social, assim como não se nasce mulher, se constitui mulher socialmente, não se nasce negro, mas se constitui negro socialmente. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Aqui é um mecanismo do racismo, do racismo brasileiro, né, especificamente, em que há momentos em que o racista aponta o negro como desvantagem, depois ele se é para o proveito do contexto da branquitude, embranquece a pessoa negra. Às vezes também é estratégico evidenciar essa pessoa e se aproveitar, né, tornar a pessoa negra palco da pessoa branca. Então, existe um uso social da identidade negra. O branco, ou se a gente quiser, a branquitude, faz esse uso social do negro, né? De quando é que vai apontar que é negro, que não é negro, que é mais negro, que é menos negro, né? Se é marrom claro. A branquitude se apropria dessas linguagens, dessas estratégias, para invisibilizar e para dizer quem é que é o negro, né? Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo, quanto mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. E aí a gente volta para o começo do poema, né? Meu negro. E eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. Então, uma ode, né, uma lança erguida contra a baixa complexidade, o modo diminuto, o modo coisificado, animalizado, insuficiente com que o olhar do branco vê o sujeito negro, lê o sujeito negro. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir novamente para a fala de vocês, para as impressões de vocês. Ô, Beth, esse texto, esse poema do Ricardo Aleixo, ele é de qual livro dele? Pesado demais para Ventania. Maravilha.
da Todavia. Aliás, deixa eu aproveitar o gancho. Bom, gente, fiquem à vontade para comentários, mas o Fábio até falou, poxa, não tem livros dele no acervo, né? E, de fato, né, a gente tem que renovar sempre o acervo das nossas escolas, e é um autor que tem que estar na pauta aí. E a boa notícia é que esse ano tem a Bienal do Livro, e a Beth citou a Todavia é uma editora que estará lá, certamente, né, num stand, e como toda Bienal, a gente vai ter o voucher, né, para cada professor poder comprar livro. Então já é uma bela dica literária aí, ele e outros autores que a gente tem citado aqui nos encontros. É muito difícil você ter um acervo que cubra tudo, né? Que tenha todos os autores. Isso aí vai sendo criado, né? Depois de 200 anos de bibliotecas embranquecidas, 100% embranquecidas, agora essa tarefa de escurecer os acervos públicos ainda vai levar um tempo, mas estamos num caminho muito bom. Estamos caminhando, isso. Queremos ampliar mais ainda o acervo, isso aí. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Fiquem à vontade. Já conhecia os autores, eu vi o Fábio conhecia, ele citou, né, a Lube Prats e o Ricardo falando que gosta muito. Fernando levantou a mão. Pode falar, Fernando. Não, uma coisa que é interessante pensando nesse segundo poema, e já um pouco comparando com o primeiro, ele não só é mais direto, como ele é mais duro que o outro, né? Porque ele coloca a posição em que o negro está para a sociedade, essa sociedade branca, né? E aí, quando ele diz que ele foi inventado, que é uma invenção dos brancos, e etc., e aí, na sequência, ele diz, então, vocês têm medo, vocês não gostam, mas nós somos bons porque somos uma invenção de vocês, e vocês inventam o que é bom, né? Eu acho que esse momento em que ele diz que ele é bom porque ele é uma invenção do branco é um tapa na cara sem luva de pelica, né? Sim. É sensacional. Eu acho que assim, eu fiquei encantado com o poema, eu não conhecia, e traz muito essa coisa de como a sociedade vê, né? Ou trata o negro, e às vezes quando acha que está tratando de uma maneira carinhosa, mas também está sendo, quer dizer, está colocando nesse lugar de inferioridade, né? De que, olha, a gente gosta de vocês, mas é aquela coisa, é tipo, lá, você é negro, mas esse é meu amigo, eu aceito, né? Eu tenho amigos negros. Isso. Eu adoro quando você discute racismo e as pessoas, não, mas eu não sou racista, porque eu tenho amigos negros. Eu digo, nossa, então você salvou o mundo por isso, entendeu? Então acho que é sensacional. Esse poema é muito legal nesse aspecto, e é muito forte, assim, é de uma força absurda. Eu fiquei encantado. Também leio assim, Fernando. É um poema que tira o fôlego. Vejam, então, acompanhando a leitura do Fernando, a gente tem no poema da Lube uma discussão também subjetiva, mas sublinear, né? Desse corpo diaspórico, desterrado, que traz uma ideia, tem ali um atrito, uma expressão de uma dor. No Aleixo a gente não tem isso, a gente tem um eu subjetivo que a questão da cor, da negritude já está no corpo, está na página do texto, quando ele põe o fundo preto, né, da página preta e a letra branca, há uma contundência, uma energia de luta, de batalha, de chacoalhar o leitor, né? E esse negro também filosófico, também esse sujeito negro que também se coloca numa crise existencial. Mas agora eu vou trazer um outro poema para vocês, que eu acho que complementa um pouco aqui toda essa diversidade com que os poetas e as poetas negros e negras estão pensando esse sujeito negro,
que é um poema da Cristiane Sobral, que é uma poeta que eu gosto muito como pessoa, como poeta, como professora, enfim, como atriz, né? Ela também é multiartista. E tem uma entrevista minha com ela lá no nosso canal, @literatura_puc-sp, no Escurecimentos Literários. Cristiane Sobral foi a nossa primeira convidada, foi a minha primeira convidada da live dos Escurecimentos Literários. É belíssima a fala dela, o modo como ela tem verdade e tem poeticidade na sua expressão. Então, eu vou trazer aqui algo que a Cristiane Sobral faz, que a Elisa Lucinda faz também, não estou dizendo que ela seja a única que faz, mas me toca muito o modo como ela faz, que é um corpo negro, um corpo de uma mulher negra que goza, que sente prazer, né? E a Cristiane sempre, nas entrevistas, ela sempre diz, né, como é disruptivo trazer a público uma personagem negra, um eu poético negro, que goza, que sente prazer, que é um corpo desejante e um corpo que se entrega e que é feliz, né? Porque é disruptivo, com a imagem da mulher negra, objetivada e sempre a serviço do desejo de alguém, né? Seja através da violência ou de uma pseudo-admiração. O corpo da mulher negra sempre sacrificado no trabalho, na violência, na exploração de um corpo comercializado, de um corpo roubado de si. Nos poemas, em vários poemas de Cristiane Sobral, a gente encontra essa mulher negra, esse corpo negro, na plena felicidade de existir enquanto corpo. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente ler o poema juntos. Restituição. Meu gozo é um revide, um soco, um grito, brado de vitória. Meu gozo é um instante de glória, pelas pretas que não sorriram, pelas negras que não sentiram. Meu gozo é fogo de artifício. Para as mulheres que nunca viveram além do ofício, para as que escolheram existir em vez de parir. Meu gozo é privilégio de uma cor eternizada na amargura, ato revolucionário de amor em tempos de cura. Cristiane Sobral, apresento aqui a imagem, essa carioca. Vou ler para vocês brevemente uma mini bio de Cristiane Sobral, carioca, vive em Brasília, multiartista, escritora, atriz, professora de teatro, bacharel e licenciada em interpretação e mestre em artes pela UNB, publicou em diversas antologias nacionais e internacionais, já palestrou e ministrou oficinas em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul, Colômbia e Equador. Tem 10 livros publicados, o mais recente é Amar Antes que Amanheça, contos pela editora Malê. Dirigiu o grupo de teatro Cabeça Feita por 17 anos e em 2019 palestrou sobre literatura negra em 9 universidades dos Estados Unidos, inclusive em Harvard. Nesse mesmo ano, ela foi jurada do Prêmio Jabuti na categoria de contos. O seu espetáculo mais recente é Esperando Zumbi, que fez temporada no Brasil e em Moçambique em 2019, e em 2022 ela participou como dramaturga do ciclo de dramaturgia do CPT Sesc SP. Aqui, Consolação, se eu não me engano. Bom, vou voltar no poema para a gente
rapidamente analisar, porque o tempo está aqui, não dá trégua para a gente, né? Quando a gente entra na literatura, a gente se perde no tempo. Bom, a restituição. Olha que disruptivo, porque normalmente quando a gente fala das políticas públicas de restituição, né, a gente vai pensar em restituição financeira, restituição de terra, restituição por cotas na educação, cotas no serviço público, mas Cristiane Sobral quer falar da restituição do gozo, o direito de sentir prazer, né? E aí ela traz o gozo não só como restituição, mas como revide, como vingança, como um soco, um grito, um brado de vitória, né? Resistir, existir e amo, né? E me divirto. Ela vai trazer uma ideia assim mundana e a gente poderia até aqui falar de Exu, né? Quem quiser ir por esse caminho para a gente fazer. Eu não lembro se quem fez a pergunta aula passada, né? Acho que foi Ana Maria, não sei. Se essa teoria do Orfeu Exu no vô, vale também para quando os escritores negros não trazem referência direta as palavras iorubás ou os orixás, né? Eu acho que aqui, nesse poema, por exemplo, a gente já pode começar, não precisamos nem esperar a aula que vem com o homem que falava javanês, do Lima, a gente já pode começar a ver aqui como a gente poderia empreender aqui uma análise com orixás, né? Tanto com Exu, para manter a tese do Edmilson, mas também com outros, né? Então, ela vai trazendo uma concretude do prazer sexual, uma lança, um revide, né? Como é a palavra que ela usa, né? Uma arma, uma resposta a toda a violência, a toda a agressão, a todo o crime, ao sequestro. Então é muito disruptivo. Meu gozo, e aí ela vai também ser direta. Meu gozo é um instante de glória pelas pretas que não sorriram e pelas negras que não sentiram. Então é um gozo que de alguma forma também é coletivo. Olha a ideia do coletivo aí. Olha a ideia de uma existência que, ao resistir, dá voz, dá corpo a toda uma coletividade. Né? Tenho também um viés feminista, né, de literatura feminista. Ela vai falar das mulheres que vão além do ofício, né, que vão além da maternidade. São bandeiras muito importantes para a literatura feminista. Né? Meu gozo é privilégio de uma cor que foi, ela não usa o que foi, né? Mas é isso, eternizada na amargura. Ato revolucionário do amor em tempos de cura. E aqui ela deixa para a gente pegar a Bell Hooks, o amor que a Bell Hooks trata, e analisar todo esse poema pelo viés do amor. Né? Eu estou aqui lendo esse gozo como um gozo sexual, um gozo corporal, mas poderíamos também ler esse gozo de um modo mais amplo e, enfim, e mesmo quando eu estou falando da questão corporal, não estou falando de um modo restrito, né? Corpo, órgão, mas também de todas as formas possíveis desse encontro com o prazer. E que Cristiane Sobral vai aqui restituir o acesso ao gozo para as pessoas negras em sua poesia. Eu abro para os comentários de vocês também.
Eu acho que é um sinal de liberdade, assim, de vitória, né? Eu acho que, assim, a gente vê ao longo dos discursos, dos estudos que a gente realizou, que até mesmo isso foi escravizado, né? Esse prazer sexual, porque quantas negras foram estupradas, né? Quantos negros também, a gente fala muito da perspectiva feminina, mas a gente também tem a questão da perspectiva masculina, que muitos negros, muitos homens foram estuprados, não só por outros homens, mas também por mulheres, né, que eram as suas donas, né? Então, para justamente dar ao prazer ao branco, né? Aquela velha história. Então, assim, até isso foi escravizado, porque elas não podiam demonstrar justamente esse prazer sexual. Porque como que você vai sentir prazer, primeiramente, pela questão do estupro, né? Você fazer algo forçadamente, né? E segundo, que mesmo assim você tem que ser silenciada ou silenciado, porque você é um dominado, porque você é um objeto, porque você é algo para ser usado. Né? Então, nessa perspectiva. E a gente vê o contrário disso. Né? Hoje eu gozo, né? Mas como sinal de vitória, de liberdade, por aquelas pessoas que passaram por isso, né, e não tiveram o direito ou a oportunidade de se defenderem dessa questão, dessa prisão histórica, né? Então, o gozo como sinal de liberdade, como sinal de vitória, né? Como uma vitória de uma luta constante que a gente vem travando, que aos poucos vem se transformando, né? Hoje nós temos mais espaços. Vocês comentaram aí da questão da literatura, né? Hoje nós temos o acesso a uma literatura que é escrita pela mão do negro, que por muito tempo foi escrita, foi dominada pelo branco, que escreveu a partir da sua ótica, né? Que o colocou como um vilão da história, né? Não como um vilão da história, mas como o protagonista, né? E a gente vê hoje ao contrário, né? A luta de reescrever a história, a própria história, né? Recontar essa história na ótica do negro, na ótica do oprimido, né? E essa transformação, essa condição de poder dizer, hoje eu gozo pela vitória que os meus antepassados não conseguiram na época, a gente consegue hoje, né? Então é uma memória. Eu acho muito interessante também a questão da relação da fraternidade africana, né? Que é uma coisa que eu sempre ressalto nas aulas aqui da escola, que é um povo que tem uma ligação independente dos traços familiares, mas é uma ligação de povos, né? Então, assim, como posso eu ser feliz se o meu irmão não está feliz, né? A gente utiliza essa questão das histórias, né? Então, assim, é um povo que se une para construir, se une para sofrer, se une para ser feliz, se une para buscar saídas, né? Então, isso é muito bacana, essa coletividade que vem expressa em cada poema. Agora, eu fiquei curioso só, Beth, assim, que relação a gente faria, você comentando assim, na questão do Exu, né? Que você falou assim, agora a gente pode até mesmo utilizar essa questão, né, como uma perspectiva do Exu. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso, essa perspectiva. Não sei se foi nesse poema especificamente, mas a partir dele, né? Nessa força, né? Nessa encruzilhada que ela vai criar com as palavras e nesse ato de restituir o gozo, ela vai desfazendo imagens. Como o Edmilson diz lá, em uma das 5 características, né? Ressignificar imagens que estão atreladas ao povo negro por outras positivas. Ela faz isso o tempo todo, né? Então, essa ideia que o Edmilson traz do Exu, dono da palavra, do Exu que domina o universo da comunicação e faz e desfaz usando a palavra. Então, ela desfaz imagens, né? Usando uma ideia que dentro da tese
do Edmilson, é o terreno onde Exu se estabelece como mito, né? O dono da palavra, o que vai desdizendo, né? Ao mesmo tempo encobrindo para revelar outras possibilidades, outras potencialidades, que é o que ela vai fazer com esse gozo, né? Nesse sentido. Mas acho que a gente vai aprofundando. Eu vou ler. Diga, Rodrigo. Não, assim, não, eu fico muito curioso, porque, na verdade, assim, eu achei muito complexo o texto, tentei fazer essa ligação Orfeu, Exu, né, de compreender, assim, porque eu tenho um pouco de conhecimento, né, dessa questão da matriz africana, tento estudar, tento ler, tenho um convívio com algumas pessoas de matriz africana, mães de santo, que me acompanham em alguns momentos, e aí, assim, isso me traz justamente o que você falou, essa quebra, né? Tirar essa imagem negativa que é associada, por exemplo, Exu ao demônio, né? E trazer que ele, de fato, é o senhor dos caminhos, né? O senhor das porteiras, que abre, que prepara caminho, que faz e desfaz, que destrói e reconstrói, né? Então, acho que isso é muito positivo. E só um fato curioso, tem um mês que eu casei, né? Assim, eu tenho essa ligação com algumas pessoas que são da matriz africana, tanto do candomblé quanto da Umbanda, né? Tomo meus banhos, tento me cuidar, mesmo não seguindo à risca essa religião. Mas o curioso do meu casamento é que na preparação dele surgiu um bode, mas um bode grandioso, belíssimo. E na cultura africana, o bode representa o Exu, né? E aí, em outro momento, isso foi na preparação do casamento. Em outro momento, na hora da minha entrada no espaço da cerimônia, pousou uma borboleta na maçaneta da porta onde ia se abrir para a gente entrar. E a borboleta tem a representatividade de Yansan, né, na cultura africana. Então, foram duas simbologias que tem dentro da minha família espiritual, dentro da perspectiva do candomblé, o Exu preparando o caminho ali, porque aí depois, posteriormente, a mãe de santo, eu conversando com ela sobre essas situações, ela falou, olha, o Exu veio preparar o caminho, né, o Senhor dos caminhos, para tudo ocorrer bem. E a Yansan, que é a sua mãe, né, uma das pessoas, né, dos orixás que estão dentro da sua perspectiva familiar espiritual. Então, assim, essa conexão, né, desse tempo, desse preparo, dessa construção, né, que a gente, às vezes, não compreende por ignorância e desconhecimento de muitas coisas, né? Então, eu só queria deixar Que bonito, a gente agradece o relato, uma imagem muito bonita. E Exu também, em muitos relatos para dizer quem é Exu e o que ele representa, muitas vezes vem a ideia do engano, né? Ele é essa figura que brinca, que engana, que diz uma coisa para a pessoa, a pessoa não entende direito e induz o que ele queria que a pessoa fizesse desde o início, né? Então, esse jogo que ele faz com a palavra, ele faz muitos trocadilhos com a palavra e joga com esse equívoco de quem está nesse diálogo com ele. E Exu também, ele é representado muitas vezes com um falo gigante, né? Como em muitos terreiros, a imagem, né? A estatueta, a imagem de Exu é um ser masculino com um falo gigante. Então, essa associação com esse gozo, com esse corpo poderoso, com esse corpo que domina, também poderia ser explorado, né? Mas acho que a Roberta está querendo falar. Diga, Roberta. Oi, professora, tudo bom? Peraí. Na verdade, eu queria comentar sobre... Peraí. Ela teve...
Oi, peraí, desculpa. Eu tô Fica tranquila, fica sobre a tranquila. representação da mulher negra nas imagens da mídia. Aí eu vi o documentário com a Zezé Mota e ela falou muito sobre essa questão, quando ela fez Chica da Silva, que ela quebrou muitos estereótipos, né, dessa época, porque a mulher negra ela era sempre vista como empregada doméstica, como pobre, como passista de escola de samba, como prostituta, né? Aí quando ela fez o papel da Chica da Silva, que ganhou a projeção, né, tem o filme da Chica da Silva, então ela quebrou todos esses estereótipos também, né? Porque ela ganhou o papel principal e a forma como ela representou a Chica da Silva, né? Que era uma mulher à frente do tempo e tudo. Então ela demonstrou toda essa contradição, né? Toda essa forma como a mulher negra era representada, e esse poema me trouxe essa reflexão também, né? Da comparação, que fala do corpo, né? E como esse corpo era veiculado, né? E naquele outro poema também eu lembrei sobre aqueles anúncios das pessoas escravizadas, como que eles eram divulgados, né? Pareciam objetos sendo vendidos, né? Não pareciam pessoas. Como eles colocavam os seres humanos. Então, como que esses corpos eram representados, né? Primeiro através da imprensa na época da escravidão e depois ao longo do século passado, né? De várias décadas, que só agora, no começo dos anos 2000, que a nossa sociedade foi pensar a respeito de tudo isso que foi veiculado sobre as pessoas negras, né? Por exemplo, nos programas humorísticos, né? A Praça é Nossa, Trapalhões, sempre o negro era representado como o cachaceiro, como o pobre, o fanfarrão, era sempre assim, né? Então, tinham muitas essas representações. E quem que era o bom? Era o Didi, era o homem branco, né? Era sempre... Quem que é que se saía bem na história? Nunca era o Mussum, era sempre o Didi. Então, ficava isso, né? Então, durante muito tempo, a gente cresceu, né, com esse estereótipo sobre a pessoa negra, né? Tinha também da Praça é Nossa o Buiú, também, que era um estereótipo do homem negro, né? Então, ele me fez pensar nessas questões da representação da mídia. Sim, faz todo sentido, todo sentido. E como a literatura negra, a poesia negra vai ser disruptiva com essas imagens, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Por isso que nós estamos aqui. A necessidade de amplificação dessa literatura, né? Porque é uma quebra, garantir a existência de outros paradigmas, né? De outras leituras e assim amparar as nossas crianças negras com visões outras e mais verdadeiras e mais complexas das suas existências, né? Bom, claro que tudo isso aqui foi de forma alguma esgota, muito pelo contrário, não foi análise, foi comentário, né, desses poemas, mas tentando já trazer uma espécie de aplicação da teoria que a gente está lendo. E agora, nesses minutos finais aqui, eu pretendia que a gente tivesse mais tempo para isso, mas vamos aproveitar da melhor maneira possível, falar do exercício que eu deixei para vocês lá com o texto do Edmilson. Eu abro, então, para a pessoa que eu esqueci seu nome, desculpa, que ia colocar a pergunta lá do início da aula, e a partir disso a gente começa a conversar sobre as questões. Muito obrigada, professora. Ana Maria, eu fiquei com uma dúvida. A primeira delas foi em relação ao formato final desse trabalho. E vocês já esclareceram que pode ser como um ensaio, que não há problemas, mas eu gostaria de saber se eu posso, numa tentativa, eu e minha colega de sala de leitura, porque ambas estamos fazendo juntas o curso, saber se eu posso buscar uma relação entre os nossos estudos aqui e a prática dentro da escola, já que esse é o meu universo.
já que é lá que isso vai ecoar, pelo menos em um primeiro momento e talvez num dos momentos mais importantes. Eu posso buscar essa tentativa dentro da nossa prática? Sim, claro, quando a gente diz ensaio, é isso que a gente está pensando. É isso que a gente está pensando, que vocês façam uma reflexão com essa base teórica, mas com relações que façam, com objetos que façam, que tenham sentido nas pesquisas de vocês, na prática de vocês, nas leituras de vocês. Né? Então, é exatamente isso que a gente está querendo, muito bem. Mas quando você diz prática, é na prática de leitura de literatura, né, Ana? Isso, na prática de leitura. Vamos Para tentar pensar o aluno vamos quanto tentar as ficar na notas. literatura, né? Oi, fala, desculpa. Não, perdão. Tanto a prática da leitura pensando no aluno, mas, sobretudo, a prática de leitura que nós fazemos para o nosso deleite, a nossa formação, como profissionais da educação, porque foi essa a ideia inicial que nós tivemos. Tá, ótimo. Acho que está super no caminho da construção do que a gente está imaginando aqui. As 3 primeiras perguntas, eu vou ler a primeira. Aponte e explique brevemente os 3 níveis de percepção da poética da linguagem sagrada, segundo Edmilson. Depois, o que é Uriqui e quais outros exemplos da expressão poética do sagrado, tradição que o Edmilson elenca. E em que contexto, quais motivos, quais justificativas o Edmilson usa para colocar Exu no centro do seu raciocínio e da sua argumentação? Alguém se sente à vontade de comentar um pouco as respostas que deram para essas 3 perguntas iniciais? Pode falar, Roberta. Oi, professora. A questão do Oriki é que são as músicas sagradas, né? Então, tem essa relação. E peraí, deixa eu abrir o arquivo. Mais fácil. Também vou pegar o meu. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, tá legal porque tudo já vem no texto, né? Já vem toda a parte na sequência do texto, né? Deixa eu só... Peraí, para eu não me perder aqui. Então, aí a questão do Exu foi como o colega comentou há pouco. Então, tem essa questão de ser o orixá da comunicação, né? O primeiro, o que abre os caminhos, e ele é sempre o primeiro em tudo. Então, por exemplo, quando vai fazer uma oferenda para algum outro orixá, sempre tem que fazer para Exu antes. Tem um livro que é muito legal, chama Lendas da Criação. Eu vou colocar o título direitinho para vocês aqui no chat, para quem se interessar. Ele conta as lendas de vários orixás, e ele conta sobre Exu, e ele conta também por que Exu é o primeiro em tudo. É bem interessante. Então, aqui, ó, só para completar aquela parte, aí tem aquele poema do Padê de Exu Libertador, que até tinha comentado na outra aula, né? Que o Abdias do Nascimento faz aquela questão com as palavras, né? Padê, ele faz com as palavras de origem iorubá. Então, quer ver? Deixa eu ver mais que eu coloquei aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Então, não, é isso, já falei. Essa questão da resposta, já comentei, foi isso que eu coloquei. Muito bem, Roberta. Eu já deixei ali para vocês a localização da página, né? É mais uma tentativa de que vocês construam uma reflexão em cima da resposta, né? Mas é isso mesmo. Acho que o Fernando quer completar. Pode dizer, Fernando. Então, né? Eu estava olhando aqui, deixa eu ver se eu achei meu texto. Com essa questão
a primeira questão lá, que é o que é. Cadê? O Oriki, né? O Oriki, eu acho que ele pensa no sagrado, no Oriki, como evocar, como chamar, né, o orixá, e no caso específico, Exu, para ver esse mundo que está acontecendo, né? E nas questões poéticas aí, e como essa evocação e esse saudar, ou esse louvar, ele acontece em eventos diferentes. Aí ele dá exemplos, por exemplo, do canto-poema, que se faz no Congado, do canto de trabalho, o visungo, né, que é canto de trabalho, os pontos de Umbanda, que são oriquis, não deixam de ser oriquis, porque leva essa proximidade com o orixá, ou com o Exu, no caso, que é a discussão aqui. E da questão 3, né, em que contexto, eu acho que assim, ele pensa muito o Exu aí como aquele orixá que faz a mudança, né, porque ele é quem ele tem o poder de desconstruir e reconstruir esse mundo. Quando esse mundo está ruindo, pensado no Exu para o mundo, e aí a gente está pensando no mundo do... a palavra me fugiu, peraí. No mundo de quem crê, né? No mundo de quem nesse mundo de matriz africana, que Exu ele tem essa capacidade. Então, ele tem essa capacidade de desconstruir e construir novamente. E a ideia é construir melhor, né? Então, acho que vai por aí a forma de pensar. Não sei se eu pensei certo, mas era a minha ideia. Tá, o caminho tá certo. Olha aqui como ele vai referendar o Antônio Risério, que diz que o Oriki é uma poética capaz de alimentar de algum modo a produção contemporânea, não se restringindo, portanto, a uma relíquia salva de um escrombo, né? Então, o Oriki, ele está vivo e ele vai se colocando, se adequando, se oferecendo para ser expressão de outras manifestações que não só aquela sagrada, mas ao mesmo tempo traz o sagrado no seu corpo, na sua formação. Diz, Ana. Obrigada. Eu vou falar rapidamente que a gente quase não tem tempo, né? Na primeira questão, eu me deparei, né, eu e todos nós, com o sentido antropológico, sentido poético, que eu acho que para mim já era até um pouquinho mais conhecido, mas me chamou muito o sentido poético 2. E na minha concepção é a questão da dialética entre a produção ritualística mesmo, porque eu descobri o que era Oriki lendo o texto e depois fui atrás de mais informações, não sabia, mas constrói com um texto ritualizado, com um texto sagrado, uma poética que sai desse mundo, sai dessa esfera e retorna, de certa forma, para ele na sua simbolização. E aí foi o que eu peguei como dilema de criação e atenção, vou até ler, porque eu sempre me preguei aí, em raiz errante. E isso ficou muito em mim, eu achei uma leitura bonita, assim, uma leitura de uma beleza muito grande. O dos Orikis eu nem vou me aventurar, porque eu sou nova em entender. Mas em relação ao Exu e ao Orfeu, me parece que é um lugar que outras produções, se eu não me engano, até o Vinícius de Moraes também fez essa comparação, trazendo a questão afro-brasileira. Mas no Edmilson Pereira, para mim, está muito ligada a essa fome insaciável do Exu, que ele mesmo fala que devora o mundo e o reinaugura, o regurgitar tudo aquilo, reinaugura um novo mundo. E aí, ouvindo você ler as poesias, né, me parece que é isso, é a reinauguração de um mundo onde o que antes era o objeto, eu serei o negro que você quiser, se torna sujeito. É um mundo reinaugurado dentro dessa literatura
que traz o que antes era objetivado, antes era colocado no lugar de exótico, de sexualização, mas como objeto, agora como sujeito nessa reinauguração. Até pensando que o Orfeu fica entre o mundo dos vivos e dos mortos, e o Exu fica entre o físico e o divino. Ele é o mais próximo dos orixás. Essa foi a minha leitura do texto, mas ainda precisa melhorar. Ah, tá ótimo, Ana, tá ótimo. E eu percebo que você ficou tocada com o sentido poético 2, que ele traz, e quantas possibilidades aqui com a mediação de leitura, né, Ana? Sim, ele abriu um leque, assim, como se fosse um portal na minha cabeça. Eu pensei, gente, como eu nunca percebi isso. Como que eu não pensei nisso antes? Que maravilha, que ótimo. Eu espero que esteja sendo assim para todos vocês. Quem ainda não se aventurou na leitura aprofundada e na reflexão que as perguntas estão propondo, por favor, façam isso. Eu vou aproveitar esses últimos 2 minutinhos para fazer as indicações das leituras, né? Para dizer que o poema da Cristiane está nessa antologia, que, se eu não me engano, vocês têm no acervo das escolas, tá? Na antologia que a Jarid Arraes organizou, né? Tá maravilhosa essa antologia, Poetas Negras Brasileiras, uma antologia. Mas eu queria, para essa fome de teoria que apareceu lá no formulário, né? Gostaria de indicar três leituras que me são muito fundamentais, assim, tem me ajudado muito nas minhas reflexões. Uma é a Cosmopoética do Refúgio, do Denetem Bonar. Poética do Refúgio. Também sai tudo errado, isso aqui tudo trabalhado. Vou mandar a referência. A referência está lá na proposta do curso, tá? Mas eu estou aqui, nem todo mundo vai se dedicar a ler a bibliografia que está lá na proposta do curso, então estou aqui destacando, né? Cosmopoética do Refúgio, do Bonar, A Performance do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, da Leda Maria Martins, muito complementar, agrega muito ao raciocínio que o Edmilson está desenvolvendo, né? E um texto que sensibiliza muito as leituras, as análises, as reflexões da literatura negra, que é a Poética da Relação, do Glissant, de Eduardo Glissant. Tá? Então, hoje eu gostaria de deixar essas 3 referências para análise da poesia. E para a gente não ficar, não abandonar as questões sociais e históricas que essa poesia traz, eu recomendo esse livro da Lélia Gonzalez, Lugar de Negro, que eu acho que vai muito ali junto do poema do Aleixo, tá bom? Vou tentar sempre trazer aí 2, 3 livros no final da aula para ir engrossando as nossas leituras, as nossas reflexões, livros que foram importantes, que são importantes para mim. E convido vocês todos a fazerem o mesmo, trazerem livros que vocês leram, que estão lendo, e que de alguma forma ecoam as reflexões que o curso está levantando. Por favor, compartilhem aqui, tá bom? Encerrando por hoje, Samir. Isso, então deixa eu encerrar a gravação. Obrigado, Beth. Vou depois colocar no Classroom também as indicações, os 4 livros que você citou. Deixa eu parar a gravação.